Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar como que vocês podem criar este visual aqui no Power BI, que basicamente ele vai destacar períodos conforme a comparação que você vai fazer do seu valor em relação a outro valor. No meu caso, tá, eu estou trabalhando com o valor de meta e vendas, e neste caso aqui eu estou destacando os valores onde as vendas ficaram maior do que as metas. E o legal desse visual tá que ele é dinâmico. Então, se eu fizer um drill down aqui, por exemplo, a nível de dia, ele funciona. Se eu subir para mês, que já estava, funciona, né? Então, se eu subir para nível de trimestre e ano, também funciona. E é bem fácil de fazer, tá? Só vai precisar basicamente de uma função DAX e você vai poder utilizar ele para outros tipos de comparação aí conforme a sua necessidade. Então, bora lá. Primeira coisa, tá, que eu vou mostrar para vocês é a tabela que nós vamos utilizar para criar este visual aqui, que é esta tabela aqui, que basicamente tem uma coluna de data, vendas e meta. A coluna de meta, tá? Não é obrigatório, você vai poder utilizar um outro valor ali caso você queira, mas você vai precisar de um valor ali para ser comparado, que no meu caso aqui é vendas, mas para você pode ser um outro valor qualquer aí, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar criar 3 funções DAX, tá? Mas 2 delas são muito fáceis e eu já deixei criada aqui para facilitar a nossa vida. Que é o faturamento, que é essa função aqui, que basicamente eu estou só somando aquela coluna de vendas lá, né? Então vocês podem pausar aqui e copiar ele para vocês, não tem segredo nenhum isso daqui. E metas a mesma coisa, eu só peguei aquela coluna de metas lá e somei, certo? Que é essas 2 colunas aqui para mim chegar no valor total. Depois que eu montei essas 2 medidas aqui, tá? Agora eu vou montar a terceira, que aqui vocês têm que prestar bastante atenção nela, porque ela é um pouquinho mais complexa, beleza? Então vamos lá, em cima da minha tabela, eu vou apertar com o botão direito, ó, nova medida, e eu vou chamar essa medida aqui de destaque. Vou deixar assim mesmo, ó, igual, vou dar um zoom aqui, ó, Ctrl e roda o scroll aí do mouse para ficar maior. Vamos lá. Shift Enter para descer para a linha de baixo e eu vou precisar criar uma variável, tá? Então eu vou chamar a função var, assim, ó. E eu vou chamar essa variável de faturamento, assim, ó. Igual. Eu vou colocar um Vzinho aqui na frente, que normalmente eu costumo colocar para mim saber que isso aqui é uma variável, tá? Porque eu tenho uma outra função ali chamada faturamento também, para não confundir. Ok, ó. E essa função, basicamente, ela vai funcionar assim, ó. Ela vai pegar o meu valor do faturamento, então é por isso que eu já criei aquela medida de faturamento anteriormente, e vai aplicar um filtro nessa função, tá? E quando eu faço isso aqui, tá? Eu preciso de uma função chamada calculate. Então, ó, Shift Enter, depois do igual aqui, tá? Lembre-se que eu criei uma variável. Ó, eu vou dar um tab só para ficar mais para cima, ó, e vou chamar a função calculate, que é essa primeira aqui, ó. Beleza? Ó, tab, ela vai vir para cá. Vou dar um Shift Enter novamente. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Ela vai pedir uma expressão que seria um cálculo, tá? Mas eu já fiz a medida ali, que é a medida do faturamento. Eu poderia colocar aquela medida criada aqui dentro, tá? Mas para facilitar para vocês, já deixei ela pronta ali, ó. Então eu vou chamar aqui, ó, dentro da expressão o faturamento que eu criei, beleza? Tá aqui, ó. Faturamento, lembre-se, tá? É a soma lá da minha coluna de vendas. Vou colocar uma vírgula. Vou dar um Shift Enter novamente para ir para a linha de baixo. E agora a Calculate vai pedir um filtro, tá? E este filtro vai ser a seguinte função, ó, All Select, esta função aqui. E por quê, tá? Quando eu aplicar um filtro externo, por exemplo, se você vai colocar um filtro de data, ou um filtro por loja, ou qualquer outro filtro aí, você tem que aplicar essa função aqui para o filtro funcionar de maneira correta aqui dentro do seu visual, tá? Então é basicamente para isso. Beleza? E eu vou fazer um All Select em relação ao quê? A minha tabela de vendas, tá? Então tem que ser em relação à tabela da onde está vindo os seus valores, que no meu caso aqui é vendas, ó. Beleza? Ó, vou clicar aqui em vendas, vou fechar o parênteses, vou dar um Shift Enter novamente, tá? E vou vir para cá, ó, só para fechar minha Calculate. Tá vendo que tá em vermelho? Ó, preciso fechar ela para definir. Ó, fechei. Beleza? Primeira parte da função tá pronta, tá? Agora a gente vai para a segunda parte dela, ó. Shift Enter novamente, vou vir para cá, ó, ok? E vou aplicar um return, tá? Sempre que eu estou trabalhando com variável, tenho que aplicar esse return aqui para devolver algum valor para mim, ó. Return, Shift Enter, ok?
E agora a gente vai para a lógica, ok? Essa primeira parte foi só para chamar o valor do faturamento e aplicar o filtro, tá? Para não ter problema na hora de filtrar. E agora a gente vai para a lógica. E neste caso aqui a gente vai usar a função lógica bem simples aqui do Power BI, tá? Que é o if, que é o C lá para quem trabalha com o Excel, tá? Ó, então, vou fazer assim, ó, tab, if, que é esta função aqui, ó, e vou apertar tab novamente. Vai abrir o parênteses e vamos lá para a lógica, tá? A primeira coisa é o teste lógico que nós vamos fazer. Ó. Vou fazer o seguinte, ó, Shift Enter para descer para a linha aqui de baixo. E vamos lá. Qual que é o teste lógico, tá? Por que eu quero que apareça essa barra verde? Você lembra que eu falei lá no começo da aula? É quando o meu faturamento for maior do que a meta, tá? Ou seja, meu valor de vendas for maior do que a meta. Então, é só esse o teste lógico. Então, ó, faturamento, que é este valor aqui, for maior do que metas. Se você trabalha aí com maior ou igual, tá? Você pode colocar aqui o maior ou igual também, não tem problema nenhum, tá? E aqui que vai diferenciar, tá? Dependendo do que você quer comparar, você vai trocar esse valor de metas aqui. No meu caso é metas, mas você poderia, por exemplo, definir um valor fixo aqui, botar, sei lá, 50 mil aqui, 60 mil no meu caso, funcionaria, mas eu sempre não gosto de ficar utilizando o valor fixo, tá? Então vai depender muito do que você quer comparar ali uma medida com outra, ok? Ó, metas, vou colocar uma vírgula, vou dar um Shift Enter novamente, e agora, tá, a gente vai ter que chamar a nossa variável. Por quê? Se isso aqui for verdadeiro, vai dar um valor true, né? Verdadeiro. E o que eu quero que aconteça quando for verdadeiro? Ele vai chamar o meu faturamento, que no meu caso, tá, é o faturamento que eu criei aqui, ó, que é essa variável f faturamento por causa do filtro, tá? Não vai chamar o faturamento direto aqui, beleza? Senão vai dar problema. Então vamos lá, vou chamar essa variável aqui, ó, f faturamento, ok? Aqui, o que eu gosto de fazer normalmente, tá? Eu multiplico isso aqui, ó, por 1,05. E por que isso aqui, tá? Você não precisa fazer isso, mas é basicamente para a parte verde aqui ficar um pouquinho para cima da linha mais alta. É só para ficar visualmente mais interessante, tá? Mas se você não quiser, também não precisa fazer isso aqui, que não vai interferir em nada, tá? A parte obrigatória é essa parte aqui da variável que você precisa colocar, ok? Ó, vou colocar uma vírgula, novamente, Shift Enter. E agora vem a parte falsa, tá? Se for falso, eu vou utilizar a função blank, que é esta função aqui. E por que a função blank, tá? Porque eu quero que ele retorne um valor vazio, para ficar assim, ó, sem nada, sem a parte verde. Então, se for verdadeiro, vai retornar o valor lá do faturamento. E se for falso, né, vai tornar um valor branco, igual esse daqui. Beleza? Ó, Shift Enter novamente, vou descer para cá e vou fechar essa if. E a função DAX, tá? É só isso aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Ó, vou dar um Enter, ela vai ser criada aqui do lado direito, ó. Dei um Enter, ó, foi criada. E agora nós vamos aplicar em um gráfico, tá? Eu vou copiar esse cara aqui, ó, duplicar para facilitar a nossa vida. Beleza? E eu vou excluir esse gráfico e nós vamos criar ele do zero. Primeiramente, qual gráfico que eu vou utilizar? Vem aqui, ó, em página inicial e utiliza este gráfico aqui, ó. Tá vendo? Ó? Gráfico de colunas agrupadas e linhas. Só clica em cima dele, posiciona ele aí da melhor forma, ok? Assim tá bom. E vem aqui agora, ó, compilar. E também nos dados a gente vai começar a adicionar os dados aqui dentro, ó. No eixo X, tá? Que é esse eixo aqui de baixo, nós vamos colocar a nossa coluna de data. Então vem aqui, coloca aí eixo X. Caso você tenha a tabela calendário, tá? Você vai utilizar a coluna de data aí da sua tabela calendário. Aqui eu não tenho nesse caso, ok? Data. Aqui, ó, no eixo Y da linha, que são as minhas linhas, você vai colocar o faturamento, no meu caso aqui, tá? Ó, faturamento. E nas colunas, você vai colocar o destaque, tá? Que foi a função DAX que a gente acabou de criar. Então, vai colocar aqui, ó, no eixo Y da linha. Beleza? Ó? E você pode ver que o gráfico já está funcionando. Ó. Ok? Ó, já está funcional. Exatamente igual este meu aqui. E a partir daqui, basicamente, é a formatação do gráfico que eu vou formatar para vocês aqui, tá? Não tem segredo nenhum também. Ó. Vou clicar em cima
Eu vou minimizar isso aqui, que eu não vou utilizar mais, e esse aqui também não vou utilizar mais. Ó. Vou vir aqui em formato e vamos começar lá. Tamanho e estilo, vou tirar essa tela de fundo, ok? Título, que é essa parte de cima aqui, eu não vou utilizar também, ó, vou tirar fora. Legenda, também não vou utilizar, caso você queira que fique a legenda, tá? Você pode deixar aí, mas eu não vou utilizar. Vou deixar assim. Agora aqui, ó, no eixo X, vou vir aqui, ó, e trocar a cor aqui para branco. Beleza? Fica bem mais interessante, né? Aqui tem um mês aqui também, ó, eu vou tirar fora. Ó, tirei o título. Ok? Vou vir aqui, ó, no eixo Y e eu vou tirar os valores que não me interessam. Ok? E eu vou tirar o título também que está aqui que não me interessa. Tranquilo? Então, essa parte aqui já está pronta. Agora vamos trabalhar aqui nas colunas e nas linhas. Ó, vamos começar aqui pelas colunas. Coluna tem uma coisa extremamente importante que você não pode esquecer de jeito nenhum de fazer. Ó. Vem aqui, ó, em colunas, em layout. Tá vendo que tem esse espaçamento aqui? Que é esse espaçamento entre as colunas. Você tem que tirar ele para ele ficar como se fosse uma forma só. Então você vai vir aqui, ó, e deixa em 0. Tá vendo, ó? Agora ficou igual ao que estava antes. Se você não tirar isso daqui, ele vai ficar esse espaçamento aí, daí já não fica muito legal, né? Opa, eu tô mexendo na transparência aqui, ó, né? Ó lá. Tá vendo? Deixa em 0. Beleza? A cor aqui você vai escolher conforme a sua necessidade. Eu vou deixar esse verde aqui. Eu deixei bem forte, tá? Para vocês visualizarem. Mas normalmente eu gosto de deixar aqui, ó, em torno de 70%, 80%. Porque para ele não chamar tanta atenção, mas tem que bater o olho, tem que saber que ele tá lá. Ok? Então eu vou deixar assim. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, em cima das minhas linhas. Vou vir aqui nas linhas. Ok? Vou pegar na cor aqui, vou deixar branco. Neste caso aqui eu gosto do branco, tá? Por causa do fundo escuro. Poderia deixar qualquer outra cor aí. E aqui, ó, tipo de interpolação, tá? Que tem essas pontas aqui, vamos dizer assim, que você pode escolher. Pode deixar suave, que é igual ao que estava lá. E também pode deixar etapa, que eu gosto muito de utilizar também, que eu acho que fica bem interessante, ó. Beleza? Eu vou deixar até etapa para ficar diferente do outro lá, porque eu acho que fica um pouquinho mais legal. Beleza? Então vamos lá. A linha também tá pronta. Agora, o que a gente tem que fazer aqui ainda? Basicamente, eu vou colocar o rótulo, ó, rótulo de dados. Cliquei aqui no rótulo, ó, tá vendo? Só que aparece rótulo para todo lado. Eu quero que esses de cima aqui não apareçam. Aí você vai fazer o seguinte, ó, rótulo de dados, clica aqui, ó, e vem aqui e troca para destaque, que é o nome da sua medida que você criou, tá? E tira ele fora. Quando eu tirar ele vai sumir. Ok? Show, né? Agora, em faturamento, novamente, opa, rótulo de dados, faturamento, que já está, beleza? Aqui você pode trocar a cor do valor, caso você queira. Pode trocar a cor da tela de fundo, ó. Eu normalmente tiro e coloco novamente, porque ele já fica escuro, que eu gosto que fique assim. E no valor, ó, você vem aqui e coloca branco. Como eu estou trabalhando com fundo escuro, né? Pode deixar branco mesmo. Beleza. Vamos lá. E neste cara aqui, ó, tá vendo que esses valores aqui ficam aparecendo? Teoricamente, você viria aqui, ó, no eixo Y secundário. Beleza? Ativaria os valores aqui, ó, e colocaria uma cor em branco, tá vendo, ó? Só que o que acontece? Se você tirar esse cara daqui, se você fazer ele sumir, o que acontece com o gráfico? Dá uma olhada, ó. Então não tem como você tirar esses valores daqui. O que você pode fazer é aplicar uma cor que é exatamente igual à cor do fundo. Daí você consegue fazer ele desaparecer, meio que desaparecer. Então normalmente eu faço isso, pego a cor do fundo e aplico aqui, que no meu caso é esta cor aqui, ó. Beleza? Vai ficar esses pontinhos ainda, que não tem como tirar, tá? Dependendo da formatação, do visual, ele sai, mas normalmente não tem como. E é isso aí, ó. Tá pronto o gráfico. O que você poderia fazer é trocar a cor do fundo ali, caso você queira. Do fundo não, né? Das barras que eu já troquei. Vou até trocar novamente, porque eu acho que fica mais interessante esse azul, ó, para ficar mais diferente do outro para vocês. Beleza? E qual que é a vantagem, tá, desse tipo de gráfico aqui? Que fica muito fácil de você visualizar essa separação aqui quando uma coisa está dentro da meta e fora da meta. Caso você queira também, tá? Não recomendo que comece a ficar muito poluído, mas você poderia fazer isso aqui, ó. Vem aqui no seu valor de metas, lá na medida que você criou, e solta aqui junto com o faturamento, ó. E vai entrar a linha da meta, e você poderia mudar de cor aqui e deixar os dois valores. Mas como eu já fiz esse destaque, né, não faz muito sentido.
Então, isso aqui é bem interessante, tá? E o que você pode fazer também, mas seria por uma outra aula. Caso vocês queiram, deixa aí no comentário. Você pode fazer destaque, por exemplo, por feriado, por final de semana, só que a função DAX que seria utilizada não seria essa que eu criei aqui para você. É uma coisa um pouco mais complicada que isso aqui, porque você tem que trabalhar ali com uma tabela de datas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você gostou da aula, se inscreve no canal, curte o vídeo. E para me ajudar, faz um comentário aí que você vai me ajudar bastante. Então é isso aí, valeu, fui!